Olha, eu sinceramente adorei a luta de Okita contra Susanoo, mas esse capítulo de transição foi tão bom que quase foi melhor que a 10ª rodada inteira. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, vai ser o vídeo do capítulo 96 completo de Shumatsu no Valkyrie, que lançou esses dias todo traduzidinho e bonitinho pra nós. O capítulo conta com quase 40 páginas e repleto de conteúdo foda. Aquele conteúdo que te faz se interessar cada vez mais pelo que tá acontecendo, tá ligado? Aquele conteúdo bonito, aquele conteúdo cheiroso. E como eu disse, sim, o capítulo teve bem mais coisas do que saíram nos spoilers. E coisas muito interessantes. Fora que a tradução certa também ajuda a gente a entender tudo que tá acontecendo de forma bem mais clara. Ele é um capítulo bem recheado de várias coisas em situações diferentes, o que dá espaço para várias teorias. Várias situações e falas podem dar a entender várias coisas em vários sentidos, e isso é muito sensacional, já que Shumatsu quase não dá brecha para isso acontecer fora do Ragnarok. Mas vocês vão ver tudo durante o review do capítulo. E além da review do capítulo inteiro, eu também vou falar sobre todos os pontos que eu acho interessante e que vale comentar. E no final, como sempre, eu vou dar todas as minhas opiniões sobre tudo que eu li no capítulo. Então, claro, fiquem até o final do vídeo. Já aproveita também agora, curtir o vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. E se possível, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas alcancem ele. E também mais e mais pessoas conheçam a obra de Shumatsu. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. Só um minuto rapidinho, mas calma que não é anúncio. Sabia que eu tenho um segundo canal só de gameplay, onde eu jogo jogos de terror, mistério e outros tipos que eu acho interessante? E o melhor de tudo, tá saindo vídeo todo dia. Menos domingo, porque o pai não é de ferro, né? Então, se você curte gameplay, curte a minha pessoa ou o meu conteúdo, eu te convido a se inscrever no Tsuki 2 e acompanhar os vídeos que estão saindo lá. Os links pro canal estão tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado aí embaixo. Espero que você goste. Agora vamos voltar pro vídeo, bebê. O capítulo se chama Onogoro e ele começa com um grande placar escrito Okita Win no meio da arena do Ragnarok. Mais uma vez eu gostaria muito de saber por que tá em inglês. Isso não faz sentido nenhum, mas ok, né? Heindel grita anunciando pra todos o fim da luta que durou 1 ano, mas que parece que durou 10 anos. Mas que na verdade só durou 11 minutos. E ele diz que aquele que dominou essa sangrenta luta de espadas foi o Hitokiri mais forte da humanidade, Okita Soushi, e todo mundo celebra. Mas uma coisa surpreende o Heindel, o fato de que o Okita tá que nem um presunto imóvel no meio da arena sem responder nada, preocupando não só a plateia dos humanos, mas também a plateia dos deuses. Inclusive, por que tem um deus com uma cara de galinha ali? Que porra é essa? As Valkyrias vendo isso ficam um pouco preocupadas, a Gol principalmente, que além de estar preocupada com o Okita, também estava preocupada com a sua irmã Mold, pois afinal se o Okita morrer, ela também morre. Já os membros do Shinsengumi também se desesperam e correm para ajudar o Okita. Kondo fica extremamente preocupado com o Okita, já que ele não tá nem mesmo respirando. Mas não só ele, todos os outros buscam tentar fazer alguma coisa para ajudar o Okita, mas nada que façam ou que falem tá ajudando de alguma forma. Até que passos atrás deles surgem lentamente e uma voz aparece pedindo para eles se afastarem dali. E quem disse isso não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio deus Izanagi, o líder da mitologia japonesa em Shumatsu. Ele chega neles e comenta com uma voz serena que nunca imaginou que o Okita realmente ganharia de Susanoo, admirando ele e dizendo que o Okita é um ser humano incrível. Alguns perguntam quem seria ele, dizendo que a luta já acabou, talvez achando que ele iria terminar o trabalho que o Susanoo não terminou na luta. Mas Izanagi diz que pelo Susanoo, pela honra dele, ele não pode permitir que o Okita morra desse jeito. Ele estende sua mão que carrega uma enorme cicatriz em quase toda a sua palma, que também está repleta de uma energia. Isso assusta um dos membros do Shinsengumi, achando que ele iria talvez atacar o Okita desmaiado. Izanagi se aproxima do Okita e mira sua mão nele. Em volta de Okita no chão surge um grande círculo mágico, que parece estar reagindo com o próprio corpo do Okita por algum motivo. Izanagi começa a recitar uma espécie de mantra para realizar uma espécie de ritual, e depois disso uma grande luz se expande para todos os lados, atrapalhando a visão de todo mundo que tá vendo, seja deuses ou qualquer um. E terminando esse ritual, Izanagi grita: manifeste-se Onogoro, que pelo que foi explicado, ele é uma ilha mitológica em textos antigos do Japão, que tem um papel importante no mito da criação do mundo. E isso poderia ser interpretado também como uma espécie de coagulação ou condensação, que poderia explicar como que Izanagi salvou o Okita da morte. Lembrando que o Izanagi não curou o Okita, ele só impediu ele de morrer. E logo em seguida de Izanagi realizar esse poder, essa energia se mescla junto com o Okita, uma energia que agora se tornou bem mais escura. Okita começa a reagir finalmente, soltando pequenos suspiros, mas alegrando todos os seus amigos do Shinsengumi que estavam à sua volta. Mas junto disso, sua espada se desfaz ao seu lado, desaparecendo numa espécie de brilho, revelando que sua Valkyria também foi salva nesse processo, e com isso alegrando tanto a Brunilda quanto a Gol, que viram que sua irmã tá bem novamente. É dito pelo Izanagi que por enquanto a vida de Okita está salva, mas que ele deve ser levado para a enfermaria para receber o tratamento adequado, o que impressiona os deuses da plateia. Eles perguntam pro Izanagi o porquê dele ter feito isso, porquê de ter ajudado o Okita desse jeito, e ele fala que Susanoo deu a vida nessa batalha, e por causa disso ele conseguiu chegar ao ápice que um espadachim poderia chegar, e isso foi porque Susanoo foi inspirado pelo humano que ele sempre admirou, que é o próprio Okita Souji, e também foi guiado pelo espírito indomável do Okita, que nunca se rendeu nem mesmo para uma doença
força mortal. E agora, curvando sua cabeça, Izanagi agradece a todos ali, em nome do Susanoo. Os deuses da plateia ficam bem surpresos com as ações do Izanagi, não pelo fato dele ter salvo o adversário do Susanoo, mas sim porque ele está se curvando perante humanos. E ele diz que Susanoo foi um deus que aprendeu com os humanos até seus últimos suspiros de vida, e talvez isso tenha sido seu verdadeiro propósito nessa luta. Após isso, Izanagi vira as costas e dá um adeus aos humanos ali presentes na arena. Já Okita começa a acordar e vê seus amigos ali com ele. Kondo e os outros ficam bastante alegres que Okita acordou de fato agora, e Okita por último pergunta para Kondo como que foi a luta dele. Kondo responde com um sorriso imenso no rosto, dizendo que a luta do Okita foi uma verdadeira luta de samurai. Okita, ainda bem fraco, diz que isso é ótimo, mas que ele agora não sente mais sua outra metade em seu interior. A voz do Onigo-san de Okita desapareceu, segundo ele mesmo. Okita diz que sente que o Onigo-san desapareceu e deixou ele sozinho agora. Ele diz que eles tinham prometido morrer juntos depois dessa luta, e após isso Okita fala que não vai mais conseguir lutar e pede desculpas por isso. Mas Kondo, ainda com um sorriso e lágrima nos olhos, diz que entende, mas diz orgulhoso que Okita finalmente conseguiu dar tudo de si usando uma espada e lutar até o fim. Kondo continua dizendo que ele foi muito bem, dizendo que de verdade Okita foi incrível em sua luta, e termina dizendo que agora Okita não precisa mais lutar. Okita começa a derramar lágrimas concordando com a frase de Kondo. Já outros espectadores da luta não estão felizes com o resultado. Ares lá de cima começa a se irritar bastante com o que aconteceu. Ele fala confuso que não aceita o que aconteceu. Ele fala que o último ataque do Susanoo acertou Okita em cheio e que ele deveria ter morrido na hora por isso, e se pergunta com raiva por que Okita não morreu com isso. Mas Hermes comenta que Okita, naquele momento antes de receber o golpe do Musouken do Susanoo, moveu seu corpo suavemente para o lado como se estivesse mudando o local em que iria receber o golpe do Susanoo. Hermes continua dizendo que provavelmente com esse movimento mínimo do Okita, ele conseguiu desviar do golpe mortal da espada. Ares fica ainda mais indignado com essa frase do Hermes, perguntando e gritando como que alguém poderia desviar de uma espada invisível. Mas Hermes fala que na verdade Okita conseguiu ver a trajetória da espada mesmo ela sendo invisível. Ele continua dizendo que um espadachim que sobreviveu a inúmeras situações de vida ou morte, isso foi mais do que suficiente. Ares pergunta se esse foi o motivo dele ter desviado da morte certa, mas Zeus também se mete na conversa. Ele fala que além disso, a técnica final surpreendente que Okita usou, embora tenha uma diferença entre o corte e a estocada, foi essencialmente igual ao Amano Magaeshi do Susanoo. Ares fica mais louco ainda, se perguntando se Okita realmente conseguiu usar uma técnica divina, se perguntando como poderia ser possível uma coisa dessas. Como que um simples humano conseguiria fazer algo assim? E termina dizendo que isso não faz nenhum sentido. Zeus continua dizendo que não é só o indivíduo Okita Souji, mas em si a sua arte da espada, algo que foi criado pelos humanos que tornou essa técnica possível. Zeus diz que novamente nos lembrou que no abismo da morte, crescer e evoluir em meio ao desespero é o que significa ser um ser humano. E Zeus fala isso olhando para todos os membros do Shinsengumi, todos unidos levando o Okita da arena. Agora de volta para as Valquírias, a Go comemora a vitória da humanidade mais uma vez, dizendo que agora só falta apenas 2 vitórias para salvar toda a humanidade da extinção. Mas quando ela vai virar para Brunilda para comemorar, ela vê que a Brunilda simplesmente desapareceu dali. Ela grita de raiva um pouco falando que ela sumiu, e o Heimdall fala que o torneio agora tá completamente empatado e que o Ragnarok tá chegando na sua fase final. A Go volta pros corredores do Valhalla toda brava porque a Brunilda sumiu e deixou ela sozinha de novo. Inclusive essa cena é muito fofa. Ela fala ainda que sabe que não é de muita ajuda, mas mesmo assim ela é uma das Valquírias, e que por causa disso a Brunilda deveria confiar mais nela. E após isso a Go vê a Brunilda em uma porta do lado ali mesmo no corredor. Ela parece que nem uma louca do nada, com uma cara toda bizarra, dizendo que ela confia na Go. E a Go, claro, se assusta, mas já pergunta o que ela tá fazendo ali no cantinho. A Brunilda responde que ela quer que a Go conheça alguém muito importante pra ela, e com isso ela fica bem empolgada e pergunta quem que seria, mas a Brunilda fica quieta sem falar nada. A Go não entende muito bem o que a Brunilda quer mostrar, mas atrás dela ela vê uma espécie de holograma. Só que do nada o Nostradamus aparece atrás da Go e de surpresa acaba borrifando uma espécie de líquido na cara da Go, dizendo que ela é realmente muito fácil de enganar e dando uma risadinha sapeca. O Nostra fala que a Go caiu direitinho na armadilha dele, e antes que ela pudesse responder qualquer coisa, a Go desmaia sem mais nem menos, chamando sua irmã. Já a Brunilda observa um holograma dos humanos que ainda faltam pra lutar, sendo eles o Nostradamus, o Simo, Sakata Kintoki e o Rasputin, com sua silhueta aparecendo. A Brunilda comenta o nome de todos esses lutadores, afinal são os que restaram pra lutar até o momento, mas também comenta sobre os lutadores dos deuses, onde sobraram ainda Odin, Loki e Anubis. Ela fala que falta apenas uma vitória pra conseguir 6 e ficar apenas uma vitória de ganhar o Ragnarok. E ela fala que se isso acontecer, os deuses vão ficar bem encurralados, e também diz que se eles ficarem encurralados, Odin não vai mais ser apenas um espectador. Se os deuses ficarem encurralados, Odin vai ter que lutar. E a Brunilda termina dizendo que falta bem pouco pra que ela veja o Siegfried liberado. Só pra vocês entenderem, o nome do Sigurd trocou, tá? Sigurd, pra quem não sabe, é um herói nórdico que tem outro nome, que é o Siegfried. Aparentemente o pessoal que traduz e busca as fontes oficiais de Shumatsu notou que na verdade eles estavam usando o nome Siegfried em japonês, então optaram por mudar de Sigurd pra Siegfried, só pra deixar
deixar claro. Agora o capítulo vai mudar um pouco pra visão de outro lugar. Agora ele vai mostrar o Helheim, o Tártaro, o lugar onde Siegfried está preso, e também o lugar que o Sakata não conseguiu entrar. Nessa visão nós vemos a porta aberta, seus guardas lá, e dentro dele vemos uma pessoa olhando vários cubos flutuando de forma aleatória. Essa pessoa ativa um mecanismo que traz um desses cubos pra perto e descobrimos que o cubo na verdade é um mecanismo de locomoção, e um desses cubos leva essa pessoa pra uma entrada em algum lugar no Tártaro. Os guardas dessa porta parecem conhecer essa pessoa que tá ali, agradecendo ela pelo ótimo trabalho e pedindo pra ela se cuidar. Essa pessoa entra pelos portões do Tártaro e passa pelas celas. Inclusive nas paredes desse corredor tem 4 cartazes de cuidado, mostrando 3 deles sendo Beelzebub, Sakata Kintoki e Buda, clássico, já que eles têm o nome manchado com Odin e também o Tártaro. Mas existe um 4º cartaz que dá pra elaborar diversas coisas, mas isso fica pra depois. Essa pessoa chega em uma determinada porta trazendo um carrinho e se revela sendo Nostradamus, que entrou disfarçado lá no Tártaro. Nostradamus abre a porta e se desculpa pela demora, e ele diz que os guardas do Tártaro são muito restritos e que isso cansa. O Nostradamus invadiu a cela que Siegfried está preso. Ele fala que alguém tá zanzando pelo Tártaro sem permissão e que isso pode prejudicar o disfarce dele, se claro relacionarem ele com isso. Então Siegfried pergunta se ele conseguiu trazer ela, e o Nostra responde que sim, logo em seguida abrindo a caixa que ele carregava, e dentro dessa caixa é revelado que o Nostradamus sequestrou a Gol, lá com a Brunilda. Ele se desculpa e solta ela, tudo isso pra ela se irritar bastante e acusar ele de sequestro, mas o Nostradamus para ela um pouco e diz que ele realmente queria que a Gol conhecesse alguém muito importante. O Nostradamus fala que quer apresentar pra ela o seu amigo e também o namorado da Brunilda, o grande herói matador de dragões. A Gol olha pra frente e consegue ver nítido a imagem dele pendurada e presa nesse monumento. Siegfried se apresenta pra ela da forma mais gentil possível e ela responde apenas com um rosto extremamente surpreso e gritando o nome dele. E é com esse final extremamente interessante que o capítulo termina. E bom, gurizada, é como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, a melhor coisa desse capítulo foi a quantidade de coisas que dá pra fazer teorias, muitos detalhes em falas, no Tártaro e tudo mais que dá pra pensar muita coisa. Eu não vou falar das teorias aqui nesse vídeo, no final do vídeo, porque é o final e eu não vou fazer isso aqui, tá ligado? Não dá pra fazer aqui. Mas sim, eu vou fazer um vídeo inteiro detalhando todas as teorias que eu tenho e outras teorias que eu vi de outros lugares sobre o capítulo, então aguardem. Afinal, é tanta coisa que merece um vídeo dedicado só pra isso. Mas fora isso, eu adorei também as outras coisas do capítulo. Todo o mistério que foi dado ali da reta final, como por exemplo, por que precisariam que a Gol fosse até o Sigurd? O que ela poderia fazer pra influenciar na fuga do Sigurd, tá ligado? Outra coisa interessante, que já estão falando disso desde os spoilers, é que talvez a 11ª rodada leve ainda alguns capítulos para começar. E isso talvez aconteça porque talvez eles deem uma atenção maior pra essa parada do Sigurd e tudo mais. A treta toda que tá acontecendo fora do torneio, tá ligado? E sinceramente eu gostaria muito. Eu acho que isso seria muito bom pra Shumatsu e ia só enriquecer a história que já é boa. Mas é isso, meus manos, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se você por acaso ainda não visitou o segundo canal que eu falei lá no início, eu convido vocês pra ir lá. Eu ficaria deveras agradecido por isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até mais, gurizada. Beijão.